Graça e paz a todos, amém? Vamos aproveitar que estamos em pé, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Atos, no capítulo de número 3, e o versículo de número 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo de número 6, amém? Quem tiver também seu smartphone, puder olhar a Bíblia que tem no seu smartphone, não é pecado não, queridos, é bênção, amém? Importante acompanhar a leitura no livro de Atos, capítulo 3, e o versículo de número 6. Diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glórias a Deus. Levanta-te e anda. Vamos fechar nossas Bíblias. Se você puder, põe o celular no silencioso. Você que está em casa agora, pare as atividades paralelas e se concentre na palavra de Deus. É muito melhor você dar alguns minutinhos, entregar alguns minutinhos para o Senhor e Deus te falar de maneira poderosa, do que você ficar fazendo várias atividades ao mesmo tempo e no final das contas não consegue absorver a palavra, achando que está conseguindo cultuar e na verdade você está passando somente um tempo. Amém? Vamos orar agora? Pai, esta é a tua hora, este é o teu momento. Fala ao coração dos teus filhos, fala ao meu coração. Desde já repreendemos o ladrão da semente, para que não roube o que vai ser semeado nesse instante. Declaramos que não haja retaliação sobre quaisquer vida que estão aqui neste templo, como também aqueles que estão em casa participando destas lives. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês, por favor, podem, que estão aqui no templo, se assentarem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Quem pode dar glória a Deus aqui? Amém. Mesmo com máscara, Deus escuta o seu glória a Deus, viu? Amém. Meus amados irmãos, é tão gostoso quando a gente fala de um evento, de uma vida vitoriosa, né? De uma pessoa que durante, a Bíblia diz, mais de 40 anos, ele nasceu assim, esse homem, da história de Atos do capítulo 3, o coxo, não é? O deficiente físico que mendigava na porta do templo, na porta chamada Formosa, a chamada Porta Dourada, a Porta das Ovelhas, tem vários nomes, que foi construído lá por Neemias, né? E a Bíblia fala que esse coxo, ele tinha mais de 40 anos e ele sofria desta enfermidade desde a nascença, ou seja, ele nunca tinha experimentado andar. A Bíblia diz no capítulo 4 que ele tinha mais de 40 anos mendigando aquele lugar, né? E ele era carregado todos os dias e colocado na porta do templo para mendigar. Talvez por alguém da sua família que gentilmente ajudava, talvez alguém que ele dividia os lucros das suas esmolas, mas a Bíblia fala no versículo de número 2 desse capítulo 3, que todos os dias alguém levava e colocava na porta do templo chamado Formosa. Todos os dias ele era carregado, não tinha oportunidade de escolher, né? Não tinha capacidade de andar. Ele era coxo, ele era deficiente físico, e a Bíblia diz desde a nascença, ou seja, ele nunca tinha experimentado, né, andar, ter a sua independência, ter a sua autossuficiência, né? Ele poder não ficar dependendo de alguém que carregasse. A Bíblia diz que alguém colocava ele na porta do templo, né? Toda vez que ele precisava ir para lá, alguém levava ele. E é tão ruim quando a gente depende, né? E talvez, eu não sei quem levava para ele, quem levava ele, se levava de bom humor, né? Se levava ele de bom gosto, ou levava como um filho, ou talvez uma pessoa da família reclamando, ou talvez ele tinha que dividir os lucros da sua esmola com alguém. Olha, eu te pago para você me deixar todo dia na porta do templo. A verdade é que alguém sempre colocava ele naquela mesma porta, chamada Porta Formosa, ou Porta Dourada. E esta porta lá, não é uma porta, a gente fala de porta, mas era um portão enorme. Tinham 22 metros de altura, é uma baita de uma porta. E a Bíblia diz que ele ficava ali esmolando, pedindo dinheiro para sustentar a sua vida,
de um homem coxo, de um homem que não andava, amém ou não? Que um homem que não tinha a sua locomoção, que não tinha a sua independência, que ele sempre estaria dependendo de alguém. Eu imagino só como nós, que estamos aqui na igreja, pegamos os nossos carros, andamos com as nossas pernas, não precisamos de ninguém para nos carregar até a igreja, nós estamos vindo para cá. Eu não sei muitas vezes qual a desculpa que muitos irmãos têm para não vir à igreja, tendo pernas saudáveis, tendo carro para poder vir, e muitos dizem, eu estou tão cansado. Esse homem, claro que ele tinha um objetivo, todos os dias ele ia mendigar, todo dia ele ia fazer esmola na porta do templo Formosa. E eu imagino que de tanto ele pedir durante aqueles 40 longos anos, ele já se habituou a dizer prata, ouro, porque as moedas naquela época eram cunhadas ou prata ou ouro. Eram os dois tipos de moedas que tinham naquela época. E a Bíblia diz que os apóstolos, Pedro e João, já movidos aí, depois do grande Pentecostes, já cheio do Espírito Santo, já não eram homens, a Bíblia diz que eles eram homens indoutos, ou seja, homens que não tinham conhecimentos, ao ponto que depois no capítulo 4, eles estão diante do Sinédrio, que na verdade era o governo da igreja, não é? Daquele tabernáculo, que eles se abismaram em ver dois homens que não tinham letras. A Bíblia diz que eles não tinham letras, não tinham conhecimento, falar de uma maneira tão poderosa, e a gente vê claramente a unção que o Espírito Santo traz sobre uma pessoa, quando esta pessoa dá lugar, fazendo a diferença, independente do nosso conhecimento, amém? Então também não estou dizendo com isso que você não deva buscar o conhecimento, mas que você não coloque, ou não coloque o seu relacionamento com Deus debaixo de um conhecimento humano, quando na verdade nós precisamos ter intimidade com Deus, amém? E a Bíblia diz que esse homem que durante 40 anos, ou mais de 40 anos, ele mendigava na porta Formosa, uma porta que é chamada Porta Dourada, porque era a porta mais famosa. Essa porta, para quem não lembra de algumas passagens importantes desta porta, foi por ela que Jesus entrou montado em um jumentinho, e o povo saudando, dizendo, Hosana, ora vem, né? Hosana, é o que vem o rei dos judeus, e saudando a entrada de Jesus, ele entrou exatamente por essa porta. E o que está predito, né, ou proferido pelo profeta Isaías, quando fala que o Rei dos Reis estaria retornando por esta porta, adentrando mais uma vez na cidade santa, a cidade de Jerusalém, através da porta. É por isso que os muçulmanos construíram um cemitério na porta, hoje desta porta, para que, eles sabendo que os sacerdotes não podem adentrar onde tem cemitério, não tem lugares de mortos, porque não teria a purificação para os sacerdotes. Hoje essa porta está lacrada, ela foi lacrada no período dos bizantinos, né? E a Bíblia diz que hoje essa porta está lacrada, né? E a Bíblia diz que é por esta porta, pastor, que Jesus vai entrar um dia, quando ele tocar novamente os seus pés aqui nessa terra. Mas o que eu quero passar para vocês é o que aquele homem estava fazendo na porta daqueles 40 anos, mendigando e pedindo esmola, chamada Porta Formosa. A Bíblia diz que este homem, quando ele estendeu as mãos em direção aos apóstolos, pedindo uma esmola, aqueles apóstolos, eles mostraram que o evangelho, o poder de Deus, nunca vai ser conquistado, ou não estaria relacionado à bênção financeira. Quando ele disse, olha, eu não tenho prata e nem ouro, eu não tenho nada para te dar, nada humano, nada que eu possa lhe ajudar e que você precisa, mas o que eu tenho, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aleluias! Um homem que não estava ali por uma deficiência que ele alcançou porque talvez tenha caído, tenha se machucado, ou sofreu um acidente, não, uma lesão. Aquele homem nasceu assim, ele nunca tinha experimentado andar, ele nunca tinha colocado os seus pés no chão, ele nunca tinha tido, sabe quando a gente vê uma criança aprendendo a andar, como eles caem, não é verdade? Quem tem filhos aqui, quando os primeiros passos dos nossos filhos, não é verdade? A gente tem que segurar. A Bíblia diz que esse homem nunca andou, mas quando a cura se manifestou sobre a vida dele, ele pulou, ele dançou. Um homem que nunca tinha andado, nunca tinha tido experiência de firmar os pés no chão, agora estava pulando. E a Bíblia diz que depois que ele pulou, saltou, louvor a Deus, a Bíblia diz que eles entraram juntos no templo. Eu não sei se você sabe, mas uma curiosidade, as pessoas deficientes não poderiam entrar no templo.
Pode observar que os deficientes naquela época, eles ficavam fora do templo, porque os judeus olhavam e diziam: esta pessoa é amaldiçoada. Ela se sentia amaldiçoada, ela se sentia indigna de entrar no templo, porque ou ela ou os pais dela tinham feito alguma coisa errada, ao ponto que Deus tinha castigado. Então eles olhavam a deficiência como um castigo de Deus. Os discípulos um dia viram um homem deficiente e disseram: Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? E o Senhor disse: ele não está assim porque os pais pecaram ou ele pecou. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste. Muitas vezes a gente vê coisas erradas acontecendo na nossa vida e a gente sempre acha que é pecado. E a gente começa a inculcar que tem um pecado. Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Devemos muitas das consequências negativas da nossa vida aos pecados, sim. Não vamos tirar a nossa culpa, né, diante de uma situação como essa. Mas não vamos deixar que o diabo venha sempre como um acusador, dizendo: olha, você está assim porque você fez isso, porque fez aquilo. Se você diante de Deus se arrependeu de maneira sincera e poderosa, o sangue de Jesus já te lavou de todo e qualquer pecado. Você pode dar glória a Deus? O Senhor já nos lavou. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele homem que nunca tinha andado, que nunca tinha se firmado em seus pés, agora estava de pé, estava louvando, estava cantando. E a Bíblia diz que após esse maravilhoso milagre, ele entrou no templo. Ele não ficou do lado de fora, ele não recebeu o milagre e disse assim: olha aí, gente, eu estou curado, agora eu vou lá em casa, eu vou dar um rolê na cidade, eu vou dar uma andada. Não, ele disse: eu vou entrar no templo. Ele começou a entrar no templo junto com os discípulos. E a Bíblia diz que quando ele entrou, as pessoas que conheciam, porque imagine só, uma pessoa 40 anos, fez aquele ponto da Porta Formosa o seu ponto de esmola, ele já se tornou uma figurinha bastante conhecida, é ou não é? A Bíblia diz que quando ele entrou, todos começaram a olhar para ele e identificar: olha, esse cara não foi o coxo que ficava há 40 anos esmolando na porta do templo? Ele agora está curado. E as pessoas começaram a ficar abismadas. E aí Pedro fez um discurso, uma pregação poderosa, que a Bíblia diz que nesta pregação, concluindo, foram mais de 5.000 homens que se converteram ao Evangelho. Sabe, a gente muitas vezes não imagina que aquela porta que é chamada Porta Formosa, a porta que Jesus entrou, a porta chamada Porta Dourada, a porta conhecida como Porta de Ovelhas, porque era ali que era feita a entrada para os sacrifícios. Sabe, aquela porta era uma porta especial, era uma das portas principais do templo. Por esta razão é que aquele mendigo estava naquele lugar. O templo hoje só tem 8 portas, mas naquela época ainda tinha as 12 portas. Sabe, eu imagino que o mendigo ele não ia pegar uma porta que não tivesse muito trânsito, ele ia pegar exatamente aquela que tinha mais trânsito, aquela que as pessoas mais abastadas entravam, aquelas pessoas que tinham mais recursos. Então ele ficaria no lugar onde o ponto dava um pouco mais de lucro para ele. Mas naquele dia ele não recebeu prata, ele não recebeu ouro, mas ele recebeu a coisa mais importante. Nós podemos observar, pastor, que em nenhum momento da trajetória de Jesus ligou as bênçãos financeiras à presença dele na vida de um homem, na vida de uma mulher. Nós achamos sempre, e os judeus achavam muito isso, que uma pessoa que tinha dinheiro, que uma pessoa que tinha suas contas pagas, que uma pessoa que tinha um bom carro, que tinha uma boa casa, essa pessoa podia ser rotulada como abençoada. E nós importamos isso. Muitas igrejas colocam assim: ele é aquele irmão muito abençoado. Aí a gente já entende que o irmão abençoado significa que é um irmão que tem dinheiro, é um irmão que tem recurso, é um irmão que tem... E glória a Deus, irmãos, não estou pregando contra tudo isso. Eu estou falando que isso não é e não pode ser um sinal de bênção. Muitas vezes é conquistas humanas, que o povo do mundo também tem. E se brincar até mais. Não é isso que testifica que Deus está na vida de alguém. Quando tudo dá certo é porque Deus está no negócio. Irmãos, quantos desses homens não apanharam? Quantos desses homens não sofreram pelo Evangelho? Não perderam tudo, perderam a vida. Que evangelho é esse que nós pregamos e cremos que tudo que nós, que somos cristãos, que tudo vai dar certo? Porque Deus está conosco, Deus vai dar tudo certo. Se olhar desse prisma, deste olhar, então Deus não estava com aqueles homens que morreram nas covas.
jogado aos leões, com as pessoas que estão morrendo, né, em tantos países comunistas aí, por causa da perseguição ao evangelho, significa que Deus não está com eles, que está com eles, que Deus não os abençoa, que Deus não os protege, que eles não oram tanto. Ah, pastor, você está passando por essa prova porque você não ora. Você está passando por esse desemprego porque você tem alguma coisa errada. Porque, sabe, a gente começou a rotular as bênçãos de Deus, a prata e o ouro. E aí, queridos, é que mora o perigo de acharmos que a bênção de Deus está ligada àquilo que Ele dá e não àquilo que Ele já nos deu. A Bíblia de Jesus falou um dia para os seus discípulos: não estejam felizes porque os demônios se subjugam a vocês. Não estejam felizes porque os demônios fogem de vocês. Estejam felizes porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Estejam felizes não pelas conquistas que vocês têm, não pelas batalhas que vocês vencem, mas porque vocês estão andando. Aquele homem não andava, nunca andou. E Jesus, através do nome dele, a Bíblia diz que levantou aquele homem. Pedro e João disseram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho letra, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada que honre neste mundo, mas o que eu tenho eu te dou. Talvez você ache que é pouco, mas é muita coisa. Ter Jesus é muita coisa, irmãos. Glória a Deus. Eu sei que aqui a gente não pode tocar em ninguém, mas você pode falar para quem está próximo de você: ter Jesus é ter tudo. A gente acha que ter Jesus é mais ou menos alguma coisa. Ter Jesus é muita coisa. Só em você ter o nome escrito no livro da vida, irmãos, é a coisa mais extraordinária que existe. Tudo aqui embaixo, as conquistas que nós temos, os carros que nós temos lá fora, as casas que nós temos, tudo isso passa. Diante de uma enfermidade, isso não vale nada. Um bom plano de saúde não vale nada. Ajuda um pouquinho, mas não vale nada diante de uma doença que só Deus que cura. Só Deus que nos sustenta. Amém ou não? E aquele homem durante 40 anos não andava. E agora o que ele fez? Andou e entrou no templo. Sabe, tem muitos coxos na igreja. Mas pastor, como assim na igreja? Na igreja física, não na igreja espiritual. São pessoas que estão na porta. Não passaram pela porta. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus é a porta. É por ele que você tem que passar. E para passar por essa porta você tem que andar. Ninguém vai te carregar. O evangelho não é eu carregando você, não é eu te empurrando, não é te puxando. Não, você precisa andar. Andar significa escolhas próprias. O evangelho não é escolha coletiva, mas é uma escolha individual. O marido quer, a mulher não quer. O marido vai ser abençoado, a mulher não vai. Aí quando eu digo abençoado, volta a ideia de que quando se fala abençoado, significa: Deus vai dar tudo que eu quero, Deus vai me abençoar com um bom carro, Deus vai me abençoar com minha casa, Deus vai me abençoar com todos os meus sonhos. Irmãos, a bênção de Deus é muito maior do que isso que você está pensando. Pense na melhor coisa que pode acontecer com vocês agora. Pensaram ou estão dormindo? Pensou, pastora? Qual é a melhor coisa que pode acontecer com vocês agora? A bênção de Deus é maior do que isso. A bênção de Deus sempre vai ser maior do que o que você pensa, porque a Bíblia diz: eu vou dar além do que você pensa, eu vou dar além do que você pede, porque Deus nunca dá o que a gente quer, porque a gente pensa muito baixo, a gente pensa muito pouco. Deus tem uma mente extraordinária, amém ou não? Aquele homem pensou em prata e ouro, Jesus está querendo levantá-lo, fazer andar, e através do testemunho dele, foram 5.000 almas que foram impactadas por este evangelho. Sabe, queridos, muitas vezes achamos que apenas pelo fato de sermos abençoados por prata e ouro, as pessoas vão olhar para nós e dizer: ali está um homem abençoado, eu vou aceitar Jesus por causa disso. E muitas vezes as pessoas olham para nós para ver motivos de resiliência, de pessoas que sejam fortes, resistentes, de pessoas que olham para o problema e digam assim: eu creio que Deus vai pegar nessa minha mão e eu não vou desistir. Porque eu não tenho prata e nem ouro, mas o que Jesus me deu, eu tenho. Eu vou ficar, a Bíblia diz: e os seus pés e seus tornozelos se firmaram. O que nós precisamos é nos levantar nesta noite. Você que está na sua casa ouvindo essa mensagem, sabe o que foi que o João e Pedro fizeram com aquele homem? A Bíblia diz que eles tomaram pela mão direita e disse: levanta. E logo os pés dele se tornaram e se firmaram. O braço direito é o símbolo de autoridade, é o símbolo da destra de Deus, porque
porque Jesus está à direita do Pai. Então a destra tem um simbolismo de autoridade, de poder. A Bíblia diz que ele pegou o braço daquele homem e disse: levanta-te. Mas se você for ver em nenhuma parte do texto, Pedro e João disse: levanta-te, que nós vamos te carregar para dentro do templo. Levanta-te. Quem vai andar é você. Quem vai andar é você. Diga assim: quem vai andar sou eu. Ninguém vai poder colocar você nas costas e entrar pela porta. O evangelho é uma decisão individual e não coletiva. Ou seja, a medida de fé que eu tenho, eu não consigo transferir nem 1% da minha fé para minha esposa, e nem ela para mim. Amém ou não? Ou seja, eu preciso ter a minha participação no evangelho, eu preciso ter meu encontro com Cristo, eu preciso me levantar. Eu posso até receber uma ajuda de uma mão, de uma autoridade espiritual sobre a minha vida, de uma oração, de uma palavra, mas a decisão de me levantar, a decisão de colocar os pés e firmar os meus tornozelos é minha. E a principal escolha, os discípulos que curaram, que foram usados para curar aquele homem, em nenhum momento na Bíblia diz: venha conosco. Você está 40 anos coxo aí na porta do templo, vem entrar conosco no templo. Não, ele fez essa escolha. Ele foi pulando, ele foi cantando, ele foi louvando a Deus. Ninguém disse assim: levante as mãos, irmãos, vamos adorar. Não, ele sentiu o prazer de adorar. Tem hora, pastor Vamilton, que parece que a gente está carregando a igreja no louvor. Irmão, levanta a mão. Irmão, levanta os pés. Irmão, dá um sorriso. Irmão, canta. Sabe quando nós deveríamos ver em que condição nós estávamos quando Jesus nos encontrou? Nós estávamos do lado de fora do templo não físico, mas espiritual. Nós estávamos na beira da porta, pertinho da entrada, mas não entrávamos porque nós éramos coxos, porque precisávamos das pessoas, porque precisávamos de ajuda. Mas agora você tem o Senhor do seu lado. Agora Jesus está contigo, amém ou não? Então eu quero que você aprenda nesta noite, que todo o povo viu e começou a louvar e adorar a Deus, porque viu aquele homem. E quando Pedro e João pregaram, a Bíblia diz que mais de 5.000 homens, fora as mulheres, porque aonde eles estavam só tinha homens, a parte do templo não entrava essas mulheres, mas 5.000 homens, mais de 5.000, quase 5.000 homens foram convertidos nesse discurso que está no capítulo 4, já no capítulo seguinte, neste templo, amém ou não? Que eu quero passar para vocês nesta noite, de que o poder do evangelho não está na prata e não está no ouro, não está naquilo que você está vendo e nem naquilo que você está tocando. O poder do evangelho está dentro de você, quando o Espírito de Deus está tocando em você agora, dizendo: meu filho, levanta-te, fica de pé. Eu quero convidar vocês agora a ficar de pé neste lugar. Fica de pé. Sabe, irmãos, quando eu dou uma corridinha, os pés ficam cansados. E quando a gente está com os pés cansados ou doendo, hein, pastor? Alguém mandar ficar em pé, nossa, quem está numa idadezinha, né? Quem está assim, já está uma idade já de acima dos seus 40, seus 50, e não vou dizer outras idades, já começa a sentir a dor do tempo. E o levantar já não é aquele levantar com tanto ânimo, quando a gente fazia na época de adolescente, quando o corpo ainda estava em desenvolvimento. Mas a Bíblia diz que aquele homem nunca tinha andado. Eu não sei o que você nunca fez. Talvez uma coisa que você nunca tenha feito, é isso que você tem que fazer. Sabe, por isso que talvez as coisas não mudem na sua vida, porque você está fazendo sempre a mesma coisa. Tem coisas que eu preciso fazer e eu preciso mudar para que eu venha me levantar. Deus está mandando a palavra. Através da autoridade Ele está mandando para você o recado: levanta-te e anda. Eu não sei como foi o esforço que aquele homem fez. Aquele homem devia estar com as pernas cruzadas, devia ter ficado numa posição sentado por tanto tempo, e ele com certeza, como nunca tinha andado, talvez podia ter batido no coração dele aquele medo: será que eu vou cair? Será que essas pernas vão se firmar? Porque eu não imagino quantas vezes ele, como criança, adolescente, não tentou andar sozinho. E todas as vezes que ele andava sozinho, ele caía. Toda vez que ele tentou andar, pastor, ele caiu. Porque até ele entender que ele era coxo, ele tentou algumas vezes. Muitas vezes assim, a gente tenta muitas vezes ser feliz. Muita gente tenta mudar, mas a gente não percebe que nós somos tão dependentes e temos tanta deficiência. E a gente se acostuma com essa deficiência. Sabia disso? Eu imagino que ele já deve ter se acostumado. A gente, quando tem uma deficiência, a gente se acostuma com ela. A gente olha no espelho
e vê uma certa condição do nosso corpo, e meio que se acostuma. Não tem jeito mais, a gente não tem dinheiro para mudar. O jeito é se acostumar com isso. Fazer o quê? Aí você encontra um motivo para dizer assim: não, Deus me quis assim, desse jeito, glória a Deus por tudo. Mas no final das contas, você percebe que você tem algo que lhe incomoda, algo que você olha e diz assim: eu não queria que isso tivesse, mas eu já me acostumei. A minha vida é assim, cada dia eu vou me acostumando com isso. Sabe, irmãos, quando eu me acostumo com derrota e quando eu me acostumo com fracasso, eu não consigo despertar mais a fé em mim. Porque se ele tivesse fé, o que ele queria? Ele olhava para aqueles dois homens e dizia assim: olha, eu não sei se você tem prata ou ouro, mas se você puder me levantar, me levanta. Quem ia fazer isso de forma alguma? Ele ia fazer esse pedido. Ele não ia fazer esse pedido porque ele já tinha se habituado com pedir a prata e o ouro. Talvez você esteja pedindo sempre a prata e o ouro, achando que o evangelho é Deus te abençoando, quando na verdade você precisa se levantar. Eu não sei se a prata e o ouro ele conquistou depois do trabalho. Eu não sei como foi a vida daquele coxo, se foi tão fácil ou tão difícil quando ele era coxo. Mas uma coisa eu sei: ele não ficou mais sentado pedindo esmola. Ele não dependia mais de ninguém para carregá-lo até a porta do templo. Agora ele era um homem que tinha uma certa independência. Ele podia ir para onde ele quisesse. Ele não precisava pagar mais ninguém. Ele não precisava pedir mais favor, chorar para ninguém, dizer: rapaz, me leve até ali. Ele agora estava independente. Eu quero que você que está aqui nesse lugar feche os olhos. Você que está em casa, eu quero orar por vocês. Talvez você diga: pastor, eu não estou coxo, eu estou até de pé aqui na igreja. Sabe, irmãos, eu não estou falando de coxo físico, eu estou falando de coxo espiritual. Porque quando você é coxo espiritual, você não consegue entrar onde Deus quer que você entre. Você não consegue acessar a dimensão da glória de Deus. Você pode estar no lugar, Deus pode estar neste lugar, mas a sua fé já não alcança mais isso. Você é um coxo na porta do templo formosa, da porta formosa. E por você estar nessa porta, você vê os ricos passando e você acha que a prata e o ouro é a única coisa que você precisa. Você não precisa de prata e nem ouro. Você não depende disso. Você precisa do Senhor manifestar a glória sobre a tua vida e te curar e te colocar de pé. Eu quero que você baixe a cabeça e feche seus olhos. Eu quero orar por todos vocês. Pai celestial, Pai querido, eu aproveito essa oportunidade para ministrar as pessoas que estão aqui no templo e aqueles que estão em casa. Desperta-nos, Senhor, para as coisas espirituais. Desperta-nos, Senhor, para não sermos mais coxos, pessoas deficientes fisicamente, porque a tua palavra diz que benditos são os pés que levam o teu evangelho, que levam a tua palavra, e que nós, que somos os teus pés aqui nesta terra, a igreja anda pregando o evangelho. Nós não queremos ser coxos, nós não queremos ser deficientes espiritualmente, mas queremos andar pela glória de Deus, louvando e adorando o Senhor, bendizendo o teu santo nome. Te louvamos, Senhor, porque passamos pela porta, acessamos o reino e podemos, Senhor, levar o evangelho, porque aquele homem, através daquela cura maravilhosa, o Senhor usou para ganhar 5.000 outras pessoas para Cristo. Será que Deus tem usado? Há muitos que têm coxos que têm sido curados, ou os coxos, ao invés de entrar no templo, na graça de Deus, na presença do Senhor, têm fugido da presença dele. Senhor, toque em cada coração agora. Toca aqueles que estão em casa assistindo agora este vídeo, aqueles que estão aqui neste lugar. Desperta homens e mulheres para caminhar adorando, exaltando, te louvando, não pelas pratas, não pelos ouros, mas pela tua presença em nós. Aleluias. Obrigado por esta noite. Converte os corações. Mostra que esta mensagem não é indireta, mas é uma direta mesmo, para que haja mudança dentro de nós. Se nós queremos que o Senhor venha mudar a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, o nosso trabalho, precisamos primeiro fazer a obra que o Senhor nos enviou para fazer. Precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque nós somos chamados não para ficar na porta, do lado de fora, mas para passar pela porta. Passando pela porta, curados, andando, pulando e adorando ao Senhor. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.